Alô galera, tudo bom? Marcelo Rocha aqui na área. Sabe que hoje nossa aula vai ser aqui direto do meu sofá. Semana passada eu tive uma entorse no tornozelo e aí tô com uma botinha aqui sem pisar no chão. Enfim, só um susto. Semana que vem a gente tá de volta. E aí pra gente não ficar sem esse conteúdo, eu vou gravar aqui pra vocês conteúdo de geografia do Brasil. Já adianto que eu tô com saudade, semana que vem a gente tá junto. E a gente vai começar aqui falando sobre a região sudeste do Brasil. Eu escolhi começar falando por ela, sobretudo pelos aspectos econômicos que mageiam a região e a torna a região economicamente mais importante do Brasil. Região aqui, segundo o IBGE, é a divisão regional do IBGE, formada por esses quatro estados: Minas Gerais, esse aqui que não tem, o único dos quatro que não tem saída para o mar. Estado do Espírito Santo, esse aqui. Estado do Rio de Janeiro e o nosso querido São Paulo, certo? Em relação a algumas características a respeito da região sudeste, a primeira delas é que a gente está falando da região mais populosa do Brasil. Então, com uma população aí que supera os 87 milhões de habitantes, isso dos 210 milhões que estão presentes no Brasil, o Sudeste é a região mais populosa. Quando dividimos pelo tamanho da sua área, também se torna a região mais povoada do Brasil. Em relação até essa característica, um fato particular é que, embora tenha aí mais de 87 milhões, aqui em 2015 ainda era 85, perceba a diferença de São Paulo para os outros três estados. Então, o estado de São Paulo é disparadamente o mais populoso. Inclusive, se a gente somar a população dos três aqui, não chega a população de São Paulo. Em contrapartida, São Paulo tem uma área relativamente grande, então ele é o segundo maior, ficando atrás aqui do estado de Minas Gerais. O que faz com que São Paulo seja o mais populoso, mas ele não é o mais povoado. Isso porque o mais povoado, naturalmente, será o menor estado. E aí, nesse caso, cabe ao Rio de Janeiro, e aí que tem uma população, até falei com sotaque, Rio de Janeiro, de mais de 378 habitantes por quilômetro quadrado. Minas Gerais é o segundo mais populoso, mas Minas Gerais é muito grande, muito grande. Quem já teve a oportunidade de passar por Minas Gerais ou sobrevoar Minas Gerais, parece que nunca vai acabar, não é isso? E aí o que concede a Minas Gerais uma densidade demográfica bem menor em relação aos outros, né? Então, São Paulo mais populoso. Eu tô falando de São Paulo estado, tá, gente? A cidade de São Paulo, que é a capital, ela também é a cidade mais populosa do Brasil, já ultrapassou a casa dos 12 milhões de habitantes, o que põe a cidade de São Paulo no Brasil como uma mega cidade. Mega cidade para a ONU são todas aquelas cidades que ultrapassam os 10 milhões de habitantes. Rio de Janeiro tem um pouco menos, um pouco mais de 6 milhões de habitantes, a cidade. Enfim. E outra particularidade em relação à questão da população da região sudeste é que, além de ser a região mais populosa, é que boa parte das riquezas do nosso país estão concentradas na região. Coisa que está mais próxima aí de 50%, ou um pouco mais, dependendo da fonte. Então, mais da metade do PIB nacional está concentrado naquela região. Não precisa nem dizer que São Paulo ele concentra boa parte dessas riquezas que compõem o PIB da região, certo? Em relação à questão de atividades econômicas, isso tudo aqui a gente vai falar ao longo da nossa aula, ok? Um outro aspecto marcante da região sudeste é que ela também, disparadamente, é a região mais urbanizada do Brasil. Então, segundo dados do IBGE aqui, ó, de 2015, cerca de 93% das pessoas que viviam na região, que vivem na região sudeste, nessa época, viviam em cidades. Então esse aspecto urbano tem muito a ver também com a característica econômica
já que além de ser a região mais populosa, mais povoada, mais urbanizada, ela também é a região mais industrializada do país. E isso contribui diretamente nessa distribuição da população. Mas não pense você que o espaço rural da região sudeste é fraco não, tá? Tá entre os mais fortes do nosso país. Mas a gente vai entender isso ao longo da nossa aula. Vamos começar apontando algumas características físicas. Você está vendo aí o mapa físico do relevo, o hipossométrico, que mede as altitudes. Perceba que as cores mais escuras elas representam altitudes superiores e elas predominam na região sudeste. Então, o primeiro aspecto que você vai anotar aí na sua observação é que na região sudeste predominam áreas de planaltos, embora também apareçam algumas depressões aqui, áreas que sofreram bastante desgaste, mas os planaltos eles definitivamente eles predominam. Conjunto de planaltos, inclusive, formando muitas serras, algumas até bem conhecidas aqui, ó, Serra do Mar, bem no litoral aqui da região do Rio de Janeiro, a Serra do Espinhaço, mais aqui, ó, cruzando, entrando pro estado de Minas Gerais, assim, a Serra da Canastra, que é uma região super importante também na área de Minas Gerais, e outras serras que aparecem na região. Vejam que as planícies elas estão basicamente na porção leste, né, na porção oriental, nas áreas voltadas para o Oceano Atlântico, em todos os estados. Embora aqui no Rio de Janeiro a gente perceba que essas planícies na zona litorânea são bem menores. Então, é mais para complementar o mapa anterior, os conjuntos geomorfológicos, ó, as planícies e terras costeiras no litoral, as serras e planaltos do leste e sudeste na porção central, praticamente. Uma estrutura aqui do planalto meridional que se estende para a região sul do Brasil. E por fim, o planalto central se estendendo para o centro-oeste, onde já vai aparecer o predomínio de chapadas ali já na divisa entre Minas Gerais e Goiás. Então são as estruturas de relevo que aparecem na região sudeste do Brasil. Aqui um perfil longitudinal que mostra mais ou menos isso. Você está aqui na região do Oceano Atlântico, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. As feições de relevo que você vai encontrar logo no litoral integram o planalto do leste do Atlântico Leste e Sudeste. Depois você vai ter uma área mais deprimida pela bacia do Paraná. Pois novos planaltos vão surgir aqui, outros planaltos aqui e uma região meio depressiva aqui de vale na região entre esses planaltos. Aqui a gente já está entrando aí para a região centro-oeste, então basicamente a gente tem um perfil do relevo do sudeste bem acidentado. Uma feição geomorfológica que aparece bastante é o que a gente chama aí de mares de morros, que são essas formas de topo arredondado, ó, que podem ser vistas em quase que todos os estados da região sudeste do Brasil. Bonito, inclusive, né? Formado por processos erosivos. Esse aqui é uma outra feição geomorfológica, vocês conhecem esse ponto turístico aí, que é o Pão de Açúcar. Na verdade, esse é o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, mas as formações de pães de açúcar existem aí em outras regiões. Basicamente, essas formações mais arredondadas que foram esculpidas pela ação dos agentes externos, chuva, e outros fatores também que interferiram ao longo dessa formação dessa paisagem, certo? Olha lá, Serra do Mar, litoral de São Paulo, Ubatuba, Praia Grande, Santos, se estendendo ali para o Rio de Janeiro também. Essa Serra do Mar ela é importante porque os ventos que sopram aqui do Oceano Atlântico, parte deles são contidos por essas encostas, e aí provocando as chamadas chuvas orográficas. Graças a ela, nós temos aqui a vegetação da Mata Atlântica. Então esse planalto aí é super importante no conjunto paisagístico da região sudeste do Brasil. Já que a gente está falando de geologia, eu tenho um mapa aqui dos recursos minerais e energéticos. Perceba que o estado de Minas Gerais ele apresenta grandes áreas de
recursos minerais, um destaque aqui, ó, para a região do quadrilátero ferrífero, você tem produção de ferro. Outro destaque aqui, ó, produção de manganês nessa área. Por isso que Minas Gerais acaba se destacando por esse nome, né? Lembrando que o ciclo de ouro aconteceu naquela área aqui que deu origem ao ciclo da mineração. Mais uma outra coisa que eu queria destacar aqui embaixo, ó, no litoral, na costa, você está vendo um pedaço do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Aqui estão concentradas as maiores reservas de petróleo, não só da região sudeste, como aqui do Brasil. É a chamada de Bacia de Campos, fazendo com que a região sudeste seja a principal produtora de petróleo e gás natural no nosso país. Um destaque aí para o Rio de Janeiro. Lembrando também que recentemente começou a ser explorado o petróleo pré-sal, em camadas mais profundas, e aí já não é aqui na Bacia de Campos, é um pouco mais para baixo, aqui mais e partindo para São Paulo, é a Bacia de Santos. Nesse caso não está aí não. Então, petróleo pré-sal, Bacia de Santos, petróleo normal, Bacia de Campos, ok? Fazendo com que a região sudeste seja a principal produtora de petróleo no país. Um outro fato que é relevante em relação à questão da paisagem da região sudeste é que, como boa parte da região apresentam planaltos, esses planaltos eles servem meio como divisores de água. Então muitos rios eles acabam nascendo dessa região. Veja aqui o mapa das bacias hidrográficas, e aqui você está vendo o Rio São Francisco. Muita gente associa, quando se fala em São Francisco, ao Nordeste, mas o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, e segue em direção ao Nordeste, entrando aí pela Bahia, e sua foz é lá na divisa entre Alagoas e Sergipe, lá em Piaçabuçu, aquele lugar lindíssimo. Mas basicamente você tem aqui a Bacia de São Francisco, as bacias do leste, com destaque aqui para o Rio Paraíba do Sul, a Bacia Platina, que principalmente tem como o rio principal o Rio Paraná, que integra junto com o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, formam a Bacia Platina. E todos eles têm um aproveitamento hidrelétrico bem interessante. Isso pelo fato dos rios predominantes serem rios de planaltos. Como é uma região de grande produção industrial, e até a questão de uma região que está próxima à rota de minérios, essas regiões elas também precisam ser navegáveis. E aí eu dou um destaque aqui para essa hidrovia Tietê-Paraná, que muita gente acredita que só porque é um rio de planalto só gera energia, mas é possível conseguir navegar em rios de planalto, mas para isso é necessário construir essas obras grandes de engenharia, são as chamadas eclusas, que permitem a navegação nessas áreas. Então, embora tenha um grande potencial hidrelétrico, a região sudeste também ela funciona como escoamento de mercadorias através dessas hidrovias, ok? Mais aqui uma imagenzinha, um mapazinho sobre os rios do sudeste, do Planalto, e o aproveitamento para geração de energia hidrelétrica, com algumas hidrelétricas instaladas aí nessa região, sobretudo no mapa que mostra a região de São Paulo, ok? Então essa é uma característica interessante. Vamos partir para uma outra característica natural. A gente falar um pouco da questão climática de São Paulo, da região sudeste, perdão. O sudeste ele apresenta 4 climas principais, embora alguns autores ponham o 5º clima aí. Quase que todos os climas do Brasil aparecem nessa região. A gente tem na região litorânea aqui o clima litorâneo úmido, aquele mesmo influenciado pelos ventos que sopram do Oceano Atlântico, os alísios do sudeste. É um clima relativamente úmido ao longo do ano,
Então a gente não tem uma estação seca prolongada por conta até da presença do mar. Pegando aqui principalmente em Rio de Janeiro, Espírito Santo. Mais ao interior, nós temos o clima tropical de altitude. Esse tem as mesmas características do clima tropical, mas a grande diferença é que a altitude ameniza as temperaturas e aumenta um pouco a quantidade de chuva, tendo em vista que o clima tropical mesmo, esse vermelhão aqui, que pega Minas Gerais, interior de São Paulo e se estende para o centro-oeste, esse clima tropical ele apresenta duas estações bem definidas. Um verão chuvoso e um inverno bem seco. Inclusive, estamos saindo aí do inverno, a gente está hoje 13 de setembro, e tem lugares do Brasil que há mais de 100 dias não chove. E alguns lugares, inclusive, dentro da região sudeste. Aqui ao sul de São Paulo, temos o clima subtropical úmido. Perceba que o Trópico de Capricórnio ele corta São Paulo. Então, daqui para baixo, pegando a região sul do Brasil, é o clima subtropical, com estações bem definidas e chuvas regulares. Mas eu disse que alguns autores eles apontam um quinto clima na região sudeste. Não é o caso que está apresentado aqui no mapa. Aqui no norte de Minas Gerais, na fronteira com a Bahia, a gente tem uma área de um clima tropical mais seco, se assemelhando com um clima tropical semiárido, inclusive com a presença da caatinga. Então, dependendo do mapa, vai ter um quinto clima aqui ao norte de Minas Gerais, colocando como clima semiárido, ok? E só para a gente ter uma análise aqui de um climograma, veja como é bem marcado aqui, ó, nesse climograma, o período de estação chuvosa, começo e fim de ano, e o declínio de temperatura e de chuva no meio do ano, fazendo o inverno se manter bem seco e por vezes bem frio também. Isso é uma característica marcante de parte das regiões. Claro, isso nas regiões mais afastadas do mar. A região perto do mar, o efeito da maritimidade equilibra isso e diminui essas amplitudes térmicas nas cidades que ficam ali próximo, ok? Espelhando o clima, nós temos alguns biomas que vão se adaptar a isso. Em boa parte aqui do litoral vai predominar a floresta atlântica, a Mata Atlântica, como é típico do litoral brasileiro. Nas regiões interioranas, onde o clima é tropical típico, que apresenta um período de seca prolongado, esse período do ano, a gente vai ver a presença do cerrado, então um bioma mais arbustivo, espécies herbáceas e árvores mais separadas. E perceba que aqui ao norte tem uma manchinha de caatinga. É exatamente naquela região do norte de Minas Gerais, onde nós temos uma seca mais evidente, inclusive fazendo a área do polígono das secas do Brasil. Em algumas manchas aqui do Planalto Meridional e de outras áreas mais altas, perceba aqui esse verdinho claro, originalmente habitava a Mata das Araucárias. Por ser áreas mais altas, temperaturas menores, porém essa mata ela foi intensamente devastada, então hoje pouco se evidencia na região de São Paulo esse tipo de vegetação, ok? Então essa é a vegetação da região sudeste do Brasil. Esse mapa aqui ele está fazendo uma referência às áreas antropizadas, às áreas devastadas pela ação humana. Veja, boa parte delas aqui cobrindo a Mata Atlântica, a região do Cerrado, que ambos, tanto Mata Atlântica quanto Cerrado, entram numa lista dos hotspots, biomas ameaçados de sumirem. E a gente vê um pouco disso aqui, que de fato a região sudeste ela apresenta essa característica de devastação ao longo da sua história. Embora boa parte dos maiores remanescentes de Mata Atlântica no país estejam ainda aqui na região sudeste, principalmente nas áreas mais elevadas, ok? Então basicamente é isso, Mata Atlântica nas áreas litorâneas mais altas, nos planaltos, Cerrado no interior, Caatinga no norte de Minas e a região de Manguezal nessa transição entre os ecossistemas estuarinos ali, né? Na região do litoral, entre o mar e as áreas de rio, ok?
Então foi aí um pouquinho da característica natural da região sudeste do Brasil. Vamos agora analisar outro aspecto importante da região sudeste, que é um pouco em relação à questão da ocupação e do povoamento da região. Então, é uma região que foi ocupada inicialmente, logo após o descobrimento do Brasil, só que a falta de atrativos econômicos, sobretudo no que se refere à mineração no litoral, fizeram com que a região ela fosse meio que esquecida, e ela só definitivamente começou a ser povoada algumas décadas mais tarde, quando a primeira cidadezinha assim, que é São Vicente, que é atual São Paulo, começou a ser ocupada a partir da expedição aí de Martim Afonso de Souza. O que incomodava também, o que dificultava o avanço do povoamento sudeste, é porque o Nordeste logo assumiu um papel de liderança no país com a produção de açúcar, e aí deixando o Sudeste do Brasil meio que escanteado. Embora isso aí tenha mudado posteriormente, quando houve a descoberta de ouro e pedras preciosas nas regiões do atual estado de Minas Gerais. Mas uma coisa interessante que contribuiu muito para a história do nosso país, da formação do nosso país, é que aqui, partindo de São Vicente, partindo de São Paulo e de outras cidades próximas, saíram as expedições de bandeiras, os bandeirantes que ou eram para capturar escravos que fugiam das fazendas, ou mesmo em busca de minérios. Percebam que foi graças à ação dos bandeirantes que o Tratado de Tordesilhas ele meio que foi descumprido, interiorizando o território brasileiro. Terras que pertenciam ou deveriam pertencer à Espanha passaram a ser incorporadas ao governo português, certo? Mas o primeiro grande ápice do Sudeste ele vem a partir da descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. A mineração contribuiu para a migração de muitas pessoas que foram em busca dessa nova riqueza. Muitas cidades surgiram, até citei aqui, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, região de Diamantina, todas elas em Minas Gerais. Só que Minas Gerais era uma região importante nessa época, por volta do século XVII, mas Minas Gerais não tem porto, como a gente viu lá no início, não é banhado pelo mar. O que obrigou que toda a chegada e saída de pessoas e mercadorias acontecesse por um porto mais próximo e mais com a maior aptidão para receber esses recursos. E aí acabou deslocando essa importância para o Rio de Janeiro. E aí por volta aí do século XVIII, a capital, que era então Salvador, óbvio, o Nordeste era a região mais importante, foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro e permaneceu assim até a construção de Brasília, lá no final dos anos 50, no governo de JK. Da mesma forma que a mineração contribuiu para o crescimento do Sudeste, a decadência da mineração, óbvio, pela escassez de ouro, quanto mais se tira, mais difícil vai ser para encontrar, fez com que a região sofresse um processo de declínio, mas que logo foi substituído por uma outra atividade econômica que iria alavancar a economia da região sudeste, a cafeicultura. O café que chega no Brasil despretensiosamente pelas regiões amazônicas inicialmente, foi descendo, encontrou ali na região do Rio de Janeiro um local ideal, solo e clima. Só que até então no Rio de Janeiro o ciclo do café ele foi relativamente curto, era basicamente uma bebida de escravos. Depois que a elite, os senhores os barões, os senhores de engenho e as pessoas de classe mais alta perceberam
o poder do café. O café se interiorizou nas encostas do Rio de Janeiro, mas foi em São Paulo, inicialmente aqui numa região chamada de Vale do Paraíba, que é uma região que fica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, cortado pelo rio Paraíba do Sul, que o café conseguiu alcançar um status de principal produto do Brasil, se expandindo posteriormente para a zona da Mata Mineira, para a região do Triângulo Mineiro. Só que inicialmente o café era produzido pela mão de obra escrava e através da queima da Mata Atlântica, a técnica da coivara, tocar fogo para plantar. E isso fez com que muitas áreas se tornassem impróprias para a região do café, para o plantio. Mas aí o café avançou para o oeste paulista, e ao chegar no oeste paulista, um pouco mais tarde, encontrou um solo extremamente fértil, que é o solo de terra roxa, um dos solos mais férteis do Brasil, que ele é formado pelo processo de decomposição de uma rocha vulcânica, que é o basalto. E aqui na região do oeste paulista, o café alcançou o status do principal produto brasileiro, tornando o Brasil um grande exportador desse produto. E isso perdurou até o final da década de 20, quando houve a crise de 29, que fez com que as fazendas de café tivessem um grande baque. Mas isso aí a gente já estudou no processo de industrialização, ok? Eu trouxe algumas consequências da cafeicultura, algumas negativas, como é o caso da ampliação das áreas de desmatamento na Mata Atlântica, só para a gente ter um comparativo hoje. Só lembrando que acredita-se que hoje existam em torno de 10% da Mata Atlântica original, embora boa parte você percebe ainda aqui nas regiões mais altas do Sudeste. Mas o café no Sudeste, junto com a cana no Nordeste, o cacau no sul da Bahia, a urbanização, tudo isso foi responsável pela fragmentação, pela redução desse bioma, ok? Uma outra consequência é que, ao ser implantado no Oeste Paulista, como boa parte dessa produção era visando exportação, e ela tinha que chegar aqui, principalmente no Porto de Santos, que daqui partia para outras áreas, esse escoamento do café ele era feito principalmente através de ferrovias. Você está vendo aqui que muitas ferrovias foram construídas, muitas delas construídas pelos próprios barões de café. Então, além de gerar muito dinheiro, de estimular a urbanização, já que o barão do café não tinha uma característica feito senhor de engenho que vivia na zona rural. O barão do café era, por natureza, um homem de negócios, então ele vivia em cidades e intercalava com as suas fazendas. Então essas ferrovias elas estimularam a ocupação dessas áreas, já que na medida que o trem passava, muitas cidades iam surgindo nas estações. Aqui, ó, Marília, Cafelândia, Araraquara, Bauru. Então foi muito importante para estimular a ocupação dessas regiões do interior do estado de São Paulo. Uma outra característica que é uma herança da cafeicultura no Brasil é que, com a extinção da escravidão e as leis que se seguem, a lei do ventre livre, a lei áurea e todas as outras, os barões de café eles ficaram sem mão de obra. E aí, como era o principal produto brasileiro, houve um estímulo, inclusive por parte também do governo, já que nessa época os barões de café eles tinham influência não só econômica, mas tinham influência política também. Só você estudar um pouco de República Velha. E aí esse estímulo de chegada de mão de obra aconteceu aqui, ó, por volta do final do século XIX, exatamente o período em que há o fim da escravidão. E perceba que ele foi ampliando-se ao longo das décadas. Então o café ele trouxe várias colônias de imigrantes. Eu coloquei essa foto aqui de um do mais expressivo, né, que são os imigrantes italianos.
Hoje a quantidade de italianos em São Paulo é gigantesca. Inclusive alguns bairros sofrem uma grande influência. O bairro do Bexiga e outros, enfim, que tem uma grande influência. Inclusive São Paulo, ele teve um time que era um time italiano praticamente, né? E aí o Palestra Itália, que ao longo dos anos foi mudando e se transformou no clube Palmeiras, que todo mundo conhece hoje em dia. Então, um outro conjunto de imigrantes que chegaram na região foi aqui em 1908, quando atracou aqui no Porto de Santos, esse naviozinho aqui, trazendo japoneses que tinham feito acordo para vir trabalhar principalmente nas áreas de cafeicultura de São Paulo. Que tem uma propaganda vinculada no Japão, para quem não consegue ler aqui, eu também não consigo, mas deve estar escrito aqui: vamos todos para a América do Sul, ou algo desse tipo, estimulando. O Japão passava por crise nessa época, e aí muitos japoneses vieram no intuito de adquirir terras e produzir café. Inclusive hoje São Paulo, se você olha a imagem aí, a única diferença que você sabe que você não está no Japão é que você vê pessoas que naturalmente não são orientais. Esse aqui é no bairro da Liberdade, ó. Segunda festa do Ano Novo, chinês e japonês também aqui. É uma colônia oriental. Eu acabei pegando a foto de uma cultura chinesa. Os chineses que também são expressivos na região de São Paulo. Hoje se dedicando muito mais a comércio. Então, além de outros grupos, São Paulo é muito cosmopolita, ele acabou recebendo imigrantes de todos os lados. Então tem colônias, desde colônias de pessoas vindas da África até imigrantes mais modernos, mais recentes aí do Oriente Médio, sírios e tal. E é o destino favorito dos novos ciclos de imigrantes, né? Os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos que entram no Brasil e acabam tendo como interesse principal chegar em São Paulo. Não podemos esquecer que a gente está falando de imigração internacional, mas o Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, receberam o maior fluxo de imigrantes internos, que foram o fluxo dos nordestinos, que foram para esses estados aí já no processo de industrialização, isso na segunda metade do século XX, buscando melhores alternativas de emprego e tal. Então, do mesmo jeito que você tem colônias de vários países, você tem lá feiras nordestinas e de outros lugares do Brasil também. Só para a gente finalizar aqui em relação à questão econômica, todo mundo não discute que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro são grandes potências industriais, mas boa parte da agricultura comercial do Brasil, ela está instalada nessas regiões. Com exceção do Rio de Janeiro, Espírito Santo aqui, que basicamente não interfere tanto comparado aos outros estados na agropecuária do país, mas São Paulo e Minas Gerais são dois gigantes, inclusive competindo com outras regiões brasileiras que se dedicam à monocultura de exportação. Cana-de-açúcar, São Paulo está brigando lá entre os primeiros, São Paulo e Minas. Soja, o café continua muito forte na região, então nos dois estados. A criação, a pecuária é muito forte. Minas Gerais, boa parte do leite que você consome, requeijão e tal, eles são produzidos em Minas Gerais. Isso porque eles utilizam boa parte de técnicas intensivas, ou seja, maiores cuidados, maior tecnologia, mecanização, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, fazendo com que a produção agropecuária da região seja extremamente forte, principalmente no que se refere a São Paulo e Minas. Quando a gente olha a questão da indústria, não precisa nem dizer, São Paulo aqui é o estado mais industrializado, Minas Gerais também tem uma área muito interessante aqui, tem a região do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro também tem indústrias de carro, Minas Gerais também tem indústria de carro, a Fiat está por lá, São Paulo também. São polos industriais tradicionais, né?
Vamos lembrar que quando a cafeicultura entrou em declínio, Getúlio Vargas ele estimulou o processo de industrialização. Ele que veio para quebrar esse período da oligarquia cafeeira. E boa parte das indústrias que foram criadas, as indústrias de base, elas foram aplicadas, foram construídas, criadas nessa região, São Paulo, Minas e Rio. CSN, mais tarde Petrobras, Fábrica Nacional de Motores. Então, estimulando o aparecimento de polos industriais tradicionais. É o caso do ABC Paulista, né? Muita gente conhece. Santo André, São Bernardo, São Caetano, que hoje já coloca o D aí, Diadema. Então veja aqui, ó, de indústria química, alimentar, têxtil, produção mineral, gráfica, farmacêutica, bebida, vestuário, calçados, praticamente tudo se produz na região sudeste. Uma observação interessante é que de umas 2 décadas para cá, essas cidades do interior de São Paulo, cidades médias, elas acabam recebendo muito grandes investimentos pela questão dos atrativos da guerra fiscal, em que os municípios começam a estimular através de isenção de impostos, criando infraestrutura, e definitivamente instalar uma indústria no interior de São Paulo acaba sendo mais vantajoso devido à presença de mão de obra mais barata e, queira ou não queira, você está próximo aqui do escoamento dessas mercadorias. Então, as áreas do interior de São Paulo, elas crescem do ponto de vista industrial por conta desses novos investimentos. Ok, gente, aí foi um resumo sobre a região sudeste. Qualquer dúvida, vocês podem tirar lá na nossa sala virtual, no Classroom. Eu coloquei esse mapa mental aqui no último slide, para que vocês possam tirar um print, e é um resumo aí de tudo para vocês estudarem para a nossa avaliação. Desde já, um grande abraço, saudade de vocês. Semana que vem, se Deus permitir, estarei de volta, firme e forte. Rocha, um abraço.